Fala, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Em mais um episódio do Jesus na Cidade. Eu já ia falar o dia, mas como aqui é atemporal, você pode acessar em qualquer dia da semana, em qualquer horário, inclusive. É prudente, né, que não se faça menção a nenhum desses dados temporários. Mas, reitero, é uma grande alegria estarmos aqui. Eu quero começar pedindo para que você se inscreva no canal, para que você ative aí a notificação, para que cada vídeo novo você possa acessar e ser avisado. E peço também, me ajude aqui a divulgar. Estamos aqui na batalha, nesse início, para chegar, por exemplo, no número de inscritos que me permita fazer a transmissão ao vivo. Então, você que tem acompanhado aqui, eu sei de muita gente que já está engajada nisso, eu peço que você me ajude a fazer com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. E eu sempre lembro aqui que o nosso objetivo é trazer boas práticas, é mostrar aí, né, ações, né, de cristãos e, portanto, da igreja, da noiva, do corpo de Cristo, em toda a face da terra aqui, que estejam sendo a expressão do amor, que estejam alcançando e impactando vidas. E hoje eu vou conversar com alguém que está no continente africano, que tem feito um trabalho ali na sua área de formação. Ela é uma enfermeira, ela tem dado ali feito uma formação. Eu não vou fazer menção aqui ao país, mas eu estou falando de Catarina de Andrade. Ela tem atuado ali no continente africano de uma forma bastante relevante. Ela faz parte de um instituto médico. E olha, gente, a conversa de bastidor aqui já foi incrível quando a gente começou a falar sobre as diferenças culturais, sobre os desafios. E eu tenho absoluta certeza que você vai ser muito edificado por esse papo. Catarina, obrigado por ter topado bater esse papo aqui, por participar do Jesus na Cidade. Eu quero que você comece dando uma saudação a quem está nos assistindo. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, já avisei, Daniel, que eu fico um pouco nervosa na frente das câmeras, mas vai dar tudo certo. Bom, eu sou Catarina de Andrade, eu tenho 32 anos, ainda bem que não parece, né, pastor? Eu gostaria de agradecer ao pastor... É verdade. Gostaria de agradecer ao pastor a oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho sobre a construção dos cursos, né, e que a gente tem desenvolvido lá na África, que tem sido muito bacana e tem sido um tempo muito maravilhoso. Espero que você goste desse episódio também. Bom, vou começar perguntando sobre você. Você já falou que tem 32 anos, Catarina de Andrade, é formada em enfermagem, mas eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória, da sua família, como você escolheu essa formação e como é a sua trajetória, né, de entrega a Cristo desde a infância, se teve um momento na sua vida, um episódio em que você teve esse encontro com Jesus. Bom, como uma filha de família cristã, né, nasci em berço cristão, avós cristãos também, né, a gente cresce e ainda de cidade pequena, a gente cresce nessa oportunidade de... Pode falar qual é a cidade? Eu sou de Maringá, no Paraná, mas eu cresci até os 6 anos de idade numa cidade menor ainda, que até hoje não tem 6 mil habitantes, chamada Itambé, que fica perto de Maringá. Maringá, desculpa te interromper, é uma cidade lindíssima, toda organizada. Eu tive lá em algumas ocasiões, você vê como é dividido o sistema viário, tudo bonitinho, gente. Você vai ter uma mão para lá, uma para cá. A cidade é planinha, maravilhosa para correr, toda arborizada. Realmente uma cidade incrível. Inclusive, era considerada uma das cidades mais arborizadas da Latinoamérica, né? Quer dizer, América Latina, desculpa, é que é muito idioma na cabeça. Okay.
E agora, no inverno, né, a cidade fica praticamente toda florida de ipês roxos, né? Então a gente está nas últimas floradas, né? Algumas árvores remanescentes dos ipês roxos. A cidade está incrível, assim, as avenidas principais, tudo com ipê. E agora a gente já está na expectativa dos ipês brancos florirem. Então eu sou dessa realidade, né? Dessa cidade maravilhosa. E quando você é criança, numa família cristã e uma cidade pequena, você tem muito engajamento com a igreja, né? Então, por exemplo, meu pai era presbítero da igreja, daí minha mãe e minha avó faziam meio que escala. Ou uma estava como presidente das irmãs, ou era outra, e daí ia na igreja para cantar, fazer essas questões. Então, assim, esse trabalhar na igreja sempre foi muito a realidade minha e da minha família, né? Então, quando me mudei para Maringá, eu já tinha entre 6 e 7 anos de idade, a gente começou a frequentar numa igreja que tinha muitas questões de trabalhos sociais ao redor do mundo. Então, que daí eu fui conhecendo mais e etc. Porém, eu falo que eu aceitei Jesus mesmo foi aos 9 anos de idade em uma escola bíblica dominical. Eu era uma idosa muito... já. Eu falo assim, que a gente vai aceitando Jesus muitas vezes, né? Até uma vez de ser real. E eu me lembro exatamente da manhã, na escola bíblica dominical, aos 9 anos, com os meus 2 primos sentados do lado, de que eu falei, não, agora é de verdade, né? Então, foi quando eu aceitei Jesus mesmo, que eu tenho na memória. E também, nessa, assim, 9 anos, uma criança assim, meio assim, doidinha, se vocês verem aqui o que a gente vai conversando, é meio que coisa de uma pessoa assim, um pouquinho doidinho, né, para fazer as coisas que a gente vai fazendo, né? Mas quando eu era criança, eu decidi que eu seria da área da saúde também. Não sabia muito quais eram as áreas da saúde, só sabia que existia médico, a pessoa que enfiava injeção na gente, né? E também o dentista. Né, mas no decorrer, né, dos anos, etc., né, aqui a gente tem a Universidade Estadual de Maringá também, fui ver os cursos disponíveis e eu encontrei o curso de enfermagem que se adaptava a mim. Não só por ser da área da saúde, mas que vai fazer muito sentido para vocês, é que no curso de enfermagem a gente tem uma matéria de antropologia e de ciências sociais, o que sempre me chama muita atenção. Essas áreas, assim, ligadas às pessoas, de entender cultura e atuar em cultura. Então, né, o senhor esteve direcionando para estudar enfermagem, daí foi que eu fiz o vestibular, passei e tive a oportunidade que, na época, era o melhor curso de enfermagem do estado. Eu falo que é oportunidades que só o senhor nos dá, né, de estudar nessa universidade, de poder fazer projetos sociais também. Dentro da universidade, eu fiz um projeto que não tinha nada a ver com enfermagem, era um projeto de teatro, pastor. Esse projeto chamava... a gente vai em escolas, em igrejas, em diversos locais para falar sobre cidadania, o que é ser um bom cidadão. Então, eu era atriz na universidade, né? Então, assim, eu não sei para quantas pessoas a gente já levou essa conscientização por meio do teatro e a gente vê como isso é importante, né? Agora, nas atuações que eu vou falar aqui para vocês, né, do que estou fazendo, como o teatro estar envolvido nisso favoreceu, né, a atuação de agora, né? Então a gente vê Deus conduzindo a história da humanidade, assim como conduzindo a nossa própria história. Exatamente, e tudo acaba contribuindo, né, para a sua atuação. Tem momentos que a gente está desenvolvendo alguma atividade, alguma tarefa ali, pode não fazer muito sentido, anos depois você fala, tá vendo? Agora essa ferramenta, esse instrumento que eu adquiri naquela ocasião faz todo sentido para esse momento da minha vida. Eu imagino que você tenha tido muita dificuldade para poder atuar, porque você é uma pessoa que tem bastante dificuldade de comunicação, nem um pouco carismática, né? Deve ter sido algo bem complicado para você, mas o ambiente... Envolvendo câmera, eu fico um pouco tímida. Mas o teatro é plateia, é tranquilo. Isso. Agora, e que criança, né, que cresceu no contexto de igreja, nunca atuou? Gente, eu já tive o papel principal no teatro, eu já fui Jesus. Olha só!
Mas também já fui a ovelhinha, que ficava caminhando ali, sem ninguém nem reconhecer quem era a pessoa que estava atuando. Quem nunca, né, Mas pastor? quem nunca, né? Papel de árvore, né? Fica só ali Sim, parado. sim. Mas E a igreja ela é muito importante, né, na formação da pessoa, né? Eu sou, além dessa formação de enfermagem, eu sou musicista, né? Eu comecei a estudar. Na época eu estudei, comecei estudando órgão, né? Aos 4 anos de idade, né? Então, você eu estudou órgão também? não, em matéria de música, eu passei a tocar um instrumento que os músicos como você não consideram como instrumento musical, porque o pessoal fala, baterista não é músico, né? Sobretudo aqueles bateristas de igreja que é altamente intuitivo. Eu fui estudar, até aprendi a ler partitura e tal, mas enfim, eu brinco que eu era o cara do momento, porque o baterista da igreja saiu, o instrumento ficou encostado lá, eu já gostava, tal, cantava, e aí eu passei a brincar, o pessoal falou, não, toca aí porque é o que temos. Aí eu fui me aperfeiçoar um pouco e fiquei anos tocando a bateria da Que igreja. legal, que legal. Mas aprendeu a ler partitura, então tem todo o meu respeito, viu? Mas enfim, mas na prática mesmo era muito mais na intuição e realmente até criando, né, alguma coisa ali do que propriamente lendo. No nosso contexto, realmente não se aplica muito essa prática, né? Sim, Mas eu te interrompi. Mas a igreja nos deu muita oportunidade, né? Até mesmo para Sim, criança, né? Vamos sim, fazer a apresentação para o Dia dos Pais que teve agora. A sim, criança que não sabe muita coisa foi lá no ensaio, né? Chega lá. A minha irmã, sim. por exemplo, ensaiava tudo bonitinho, chegava lá na frente para apresentar, tinha crise de ansiedade, vomitava, mas estava lá tentando, né? Então, assim, o papel formativo, né, no desenvolvimento do ser humano, né? Com certeza. De questão de oratória, questão de não ter medo de ir na frente, né? Até mesmo, por exemplo, a minha igreja, ela trabalha muito com questão de liderança. Então, assim, se hoje eu sou uma boa líder, graças a Deus, a minha igreja tem, assim, 98% é, de Responsabilidade de responsabilidade, porque me deram muita responsabilidade quando eu era muito jovem, e aí, obviamente, errei muito, mas eles sempre estiveram ali para me auxiliar. Então, assim, a criança que cresce na igreja, além de conhecer sobre o nosso Senhor, né, etc., mas também que está aberto para receber os ensinamentos que a igreja tem, assim, tem tudo para ser um bom profissional, né? com certeza. Uma boa mãe, bom pai, com certeza, mas um bom líder também na sociedade, com influência dentro da sociedade também. Eu acredito piamente nisso. E na área da música, só para fechar esse papo aqui sobre a importância e o quão rico é o ambiente da igreja nas várias fases da vida, em todas as fases da vida de verdade, mas com a criança, né, na fase de formação de caráter, na fase que você está adquirindo mais arcabouço ali para a vida adulta. Essa semana passada, de verdade, conversando com uma pessoa que estava fazendo aula de Pilates junto comigo, ele é um músico profissional, e aí eu falei para ele, o cara é um baterista, toca jazz, toca em 3 projetos diferentes, não há que se comparar. Mas aí eu contei da minha experiência, ele começou a enumerar o tanto de músicos que ele conhece, ele não é cristão, que são oriundos da igreja. E ele falou, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu posso dizer com muita certeza, são os caras diferenciados, são pessoas realmente que têm muita perícia, muita técnica, muita virtuosidade, né, no manejo ali, na forma como desenvolvem, como tocam o seu instrumento e desempenham, portanto, a sua arte, né, independente, são artistas, né, então é impressionante ver como essa realidade está, né, no meio musical, por exemplo, assim como Sim. em Na todas as igreja profissões. encontra talentos, né? Encontra talentos, lapida, né? E solta para o mundo, né? Eu acho que É eu verdade. acredito piamente nisso. É verdade.
Só para que você também conheça um pouquinho, né, do meu contexto, eu brinco que eu sou um bicho criado em igreja. Diferentemente de você, eu não tenho, por exemplo, esse dia, esse marco, né, da entrega e tal, em alguns momentos até, e na escola dominical principalmente, porque todo mundo, né, tinha o dia da sua conversão, tá falando, acho que eu vou adotar um dia aqui. Mas que legal, que legal. Obrigado por compartilhar essa história. E agora eu queria vir mais para perto. Você está no Instituto Médico nesse momento, levando formação em enfermagem num contexto, numa cultura completamente diferente da nossa cultura, para pessoas que falam um idioma completamente diferente. Provavelmente você tenha o inglês ali para poder se comunicar com essas pessoas, mas nem todo mundo fala o inglês. Eu queria começar abordando contigo, por exemplo, como é que romper a barreira da língua e todas essas especificidades, né, culturais, levando uma formação que tem muito meticulosa, né, que é bastante, tem muitos detalhes, né? Sim. Sobre a barreira linguística, acredito que esse é um tema que a gente pode se dedicar somente para falar sobre ele, né? A questão, por exemplo, sobre estar aberto para aprender um idioma. Não é somente você aprender palavrinha por palavrinha, né? Juntar e falar uma frase. É todo um contexto de que a palavra faz parte e você ser humilde o suficiente para aceitar os seus erros, né? No português, por exemplo, vocês vão ver vários erros de português, mas a gente consegue se comunicar. Mas para aprender um outro idioma, né, você precisa ser humilde o suficiente para rir dos seus erros, não se cobrar tanto e falar bastante, né? Eu aprendi o espanhol primeiro, enquanto eu estive fazendo projeto social na Bolívia também. Depois eu fui aprender o inglês. E o inglês ainda é o meu tendão de Aquiles, sabe, pastor? Porque eu sou comunicadora, não fluente, é assim que eu digo. Procuro dizer. Mas estar numa outra cultura, dando aula sobre algo importante, vai além do idioma, como eu comecei falando. Porque você precisa entender o que aquela pessoa pensa sobre o assunto. Por exemplo, vamos fazer uma brincadeira aqui, professor. Quando eu falo para o senhor o que é enfermeiro, o que é enfermeiro para o senhor? Ou enfermeira? O enfermeiro é alguém profissional, que trabalha. E aí eu tenho uma visão um pouco mais ampla, não só no ambiente de hospital, mas que na saúde ele dá suporte ao trabalho médico, mas ele tem muitas atividades que são concernentes somente a ele, né? Como não a aviação, mas a aplicação de medicação, fazer ali o primeiro atendimento antes do atendimento médico, é ele quem vê lá PA, glicemia, essa coisa toda, é ele quem dá suporte também no procedimento cirúrgico. Resumidamente não, já falei muito, dessa forma que eu vejo aqui o profissional da enfermagem. Isso. Eu também, antes de estudar enfermagem, eu pensava meio que isso, mas eu descobri que enfermagem é muito mais que isso, mas está muito bem, pastor, muito bem. Parabéns, mais ou menos? Obrigado. Isso é mais ou menos 30% do que um enfermeiro faz, né, dentro de um hospital ou de uma rede pública, mas tá bem legal. Mas esse é o conceito que o brasileiro tem de o que é um enfermeiro. E a gente sabe, né, que o enfermeiro em lugares assim, mais carentes, por exemplo, do Nordeste ou lá do Norte, atua como médico, porque ele tem conhecimento, por exemplo, nessas localidades e autonomia para medicar ou para chegar num diagnóstico nessas realidades. Enfim, mas, por exemplo, quando eu falei, né, quando eu cheguei lá na África e falei assim, eles me falaram, cara, a gente quer ser enfermeiro. Eu fui com essa minha mentalidade exatamente um pouquinho mais ampliada que o pastor falou, mas eu fui lá, o enfermeiro, não sei o quê, não sei o quê.
até eu entender o que a cabeça deles falavam. Isso é ser enfermeira? Tipo assim, demorou muito tempo, porque eu tive que fazer muitas perguntas. E eu entendi, pastor, que enfermeiro na cabeça dos meus alunos, que a sua maioria do Sudão e Sudão do Sul, é aquele que aplica injeção. Ponto. Mas até eu chegar a essa informação, assim, foram dias, perguntas e mais perguntas. Então, assim, quando eu cheguei lá, eles falaram assim para mim, cara, a gente quer ser enfermeiro. Daí eu falei, legal, mas... É muito louco agora, diante dessa informação que você traz, essa afirmação, cara, eu quero ser enfermeiro, é igual a, cara, eu quero aplicar injeção. Exato, mas na minha cabeça era, ok, 4 anos de curso, mais não sei quantos anos de hospital, sim. Mas na verdade não, era só como aplica uma injeção, né? Então, assim, trabalhar uma outra cultura, entender que eles têm uma outra cosmovisão diferente da sua. Até mesmo, por exemplo, a gente vê alguns memes, adoro memes, na internet de pessoas que vão para Portugal, que lá fala português, um monte de palavrinha que te dá um contexto totalmente diferente. Agora, a realidade dos meus alunos são, assim, África, ok, outro continente. Então, mas os meus alunos são parte de um país que se chama Sudão ou Sudão do Sul, só que esses países são divididos em tribos. Pensa comigo, no Brasil a gente tem tribos indígenas. Então, meus alunos são de tribos, como se fossem indígenas africanas, que têm uma cabeça, um pensar diferente, que tem uma cultura diferente, que tem um idioma diferente, que tem hábitos diferentes, que é a cultura da tribo do lado. Então, assim, entender o que passa nessa cabeça para poder pegar um conhecimento científico e aplicar é totalmente diferente do que eu faria aqui no Brasil. Então, assim, é muito desafiador, porque você tem que entender o que passa na cabeça daquele ser humano. E como a gente consegue fazer e ter essas informações por meio de amizade, relacionamento com essas pessoas, humildade e também você fazer as perguntas certas. E tá ciente de que você vai ouvir coisas absurdas e você não pode julgar. Você não pode julgar de jeito nenhum, porque isso é verdade para ele, não é para você. Mas você precisa respeitar para que ele continue te acolhendo e você consiga atuar dentro desse contexto, né? Então, é bem desafiador. E é interessante que, pegando o gancho da sua fala, você desconstruir até o conceito de absurdo. É absurdo para você. Não é absurdo para alguém que tem outra visão, que tem outra realidade, que tem outra cultura. Eu tive a rica experiência, e aí no continente africano eu fui só para Angola, que é um país de língua portuguesa, é um país da África subsaariana, de verdade, né, se você plantar de Recife, Salvador ali, né, uma linha reta, tu chega, né, em Angola, e também o que você trouxe mesmo, é um país de 19 milhões de habitantes apenas, acho que agora já bateu 20, mas também não é uma coisa homogênea, tem 30 diferentes etnias lá dentro, cada um com seu idioma, cada um com seu uso e costume, sua cultura. Eu fui para um projeto de comunicação social que abrangia, com abrangência no país inteiro, então teve um momento, por exemplo, que eu tive que produzir peças usando as línguas, os idiomas locais. Imagina você dirigir algo que você não está entendendo. Então foi bem desafiador essa passagem, esse momento. E para trabalhar num projeto que tinha como lógica a sustentabilidade dele, no sentido de que nós iríamos lá fazer a implantação e capacitar uma equipe de nacionais para continuar o projeto. E aí também tinha um critério, que seriam pessoas de situação de mais vulnerável e que não teriam aquela oportunidade se não fosse esse projeto. Era um projeto na área da saúde também, e aí era um projeto de remediação e de prevenção
ao avanço na época, estou falando de 2006 a 2009 aproximadamente, do vírus da AIDS, né? Lá se chama SIDA. Que rica oportunidade, sabe? Mas assim, eu estava lidando com uma turma que, por exemplo, no espaço onde era sediado o projeto, era uma casa, com toda a infraestrutura que nós conhecemos, com banheiro, quarto, etc. e tal, mas metade das pessoas ali nunca tinham lidado com um banheiro, com vaso sanitário, com uma pia para lavar a mão. E aí a gente começou a questionar por quê, né? Essa dificuldade de usar esse espaço, porque eles nunca viram, ponto. E aí é aquilo que você acabou de trazer, né? Para nós é um absurdo, mas para eles não, eles nunca tinham lidado com isso. E aí teve todo o primeiro nós entendermos a realidade a partir das visitas, das casas, para ver qual era o contexto e a realidade de cada um, e aí ter toda uma ação pedagógica para fazer algo que para nós está no piloto automático, que é fazer o uso do vaso sanitário. Talvez isso ajude a ilustrar um pouco o que você está falando. Sim, é isso mesmo, mas e tem a outra coisa, né, pastor? Porque, por exemplo, vocês poderiam chegar lá e impor essa questão que vocês foram lá fazer. Ó, é desse jeito e é assim que vocês têm que fazer. Mas vocês resolveram pesquisar, ir nas casas, né, e descobrir o que estava acontecendo, o porquê das coisas para entender determinada atitude e conduta. Sim. Né? Então, algo que vocês entenderam a cabeça deles e vocês conseguiram criar uma metodologia eficaz para esse sistema. E é isso que eu fiz lá também para estar implantando esse curso. Porque assim, impor um conteúdo, por mais que é ciência, comprovado, ó, é ciência, chegar lá, ó, esse é o livro, bater na cabeça, não vai entrar. Não vai ser uma imposição, e se for como eu, que se me impõe alguma coisa, eu vou ficar com ódio, e não vou fazer de jeito nenhum, não vai ser eficaz. A gente não vai ver resultados de transformação, que é por isso que a gente faz projetos sociais, para ver resultados de transformação. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De chegar em uma cultura que não conhece nada. A sua verdade não é a verdade deles, não é a verdade absoluta. Então, que precisa ser apresentado o que você traz, mas de acordo com o que eles têm, para que seja, por exemplo, não ver, um é bom, o outro é ruim. Porque existe também a cultura de, porque o brasileiro trouxe, o americano trouxe, isso que tem que ser isso. Eles escolhem. Não, eles têm que escolher porque eles entendem que isso é bom, né? Então, não porque foi o estrangeiro que trouxe. Então, tem essa questão também, né, que é importante ressaltar. Do respeito. Mas aí eu acabei trazendo esse exemplo aqui, mas eu queria que você trouxesse um exemplo seu, assim, de algo que tenha, que é muito diferente, o que as pessoas não tinham o conhecimento, e que você teve que criar uma metodologia, adaptar, eu vou usar um termo aqui mais coloquial, dar seus pulos para fazer com que o conteúdo chegasse às pessoas de uma forma que elas pudessem entender, que fosse atrativo e que as motivasse a seguir nesse processo. Eu acho que, primeiro, como eu precisei criar 2 currículos para eles saírem com certificação de enfermeira, esse começo foi muito difícil, porque, por exemplo, entender o que é enfermeiro, que eles tinham de expectativa, isso foi, assim, uma das maiores dificuldades. E daí eu ia perguntando para eles assim, por exemplo, pastor, ok, o que você quer aprender? Aplicar injeção foi a primeira coisa. A segunda, eu vou contar para vocês. Eu acho que vocês vão achar um absurdo, mas é o que não é o óbvio para eles, tá? Vamos voltar nesse princípio. Por exemplo, a pessoa lá que era responsável, dono de uma escola, não sei o que, assim, com muito conhecimento, fala assim, Karen, eu gostaria de aprender a tirar sangue. Eu falei, fácil, né? Mas por que você quer aprender a tirar sangue? Ele falou, não, Karen, é porque, olha só, gente, trabalhar com pessoas vulneráveis, você vai ver vários tipos de pessoas que vão chegar mal intencionadas ou com intenção que não explica o que está fazendo. Volta. Uhum. Vamos voltar aqui. É
Porque uma vez veio um senhor aqui que deu pra gente aqueles tubinhos, Karen. Sabe aquele tubinho de botar sangue? Deu? Sei. Então, falou pra gente tirar o sangue, botar ele dentro do tubinho e dar pra ele porque ele ia fazer exame de sangue. Eu falei, legal. E o que vocês fizeram? A gente tirou sangue e deu pra ele. E na minha cabeça, assim, como será que eles armazenaram? Será que eles ficaram movimentando, né? Porque a gente vai no laboratório, coloca na máquina que fica movimentando para não coagular. Sim. E não sei o quê. Então eu falei assim, ok. Mas eu falei, tirar sangue é fácil. E eu posso ensinar. Mas o que vocês vão fazer com esse sangue? Daí eles falaram, a gente vai entender o que o sangue tá falando. Deu, como é que é? Não, a gente vai ver se tem alguma doença. Daí, na minha cabeça, é assim. Gente, presta atenção. Quem faz esse tipo de trabalho é o biomédico. É a pessoa que está em laboratório. Eu, Karen, enfermeiro, não tenho condições, não tenho estudo para isso. O médico também vai ter dificuldade de atuar nisso. E daí eu falei assim, eu não consigo, eu posso te ensinar a tirar o sangue, mas analisar o sangue não tem como. E daí, o que aconteceu? Eles vieram assim, usar uma expressão, né? Ficaram muito bravos comigo. Muito bravos. Mas como você não é apta para ensinar essa necessidade de ler o sangue, não sei o quê? Meu Deus do céu. Meu Deus, como é que é isso? Eu não estou entendendo, né? Então, até mesmo, eu perguntei, mas o que mais que você quer aprender? Daí ele falou assim, eu sempre uso esses dois exemplos, que ele falou assim, então, Karen, durante o Covid, o que foi? Durante o Covid, tinha um senhor que ele estava muito mal mesmo, de cama e etc. E daí ele foi no hospital porque ele estava para morrer. E colocaram um tubo no nariz dele. E do dia para a noite aconteceu um milagre. A pessoa ressuscitou e a gente quer aprender a botar o tubo. Eu olhei para a cara dele assim, meu Deus. Como se, botar a sonda é obrigação do enfermeiro no Brasil, mas lá já não era, né? E se eu ensinar a passar essa sonda, como é? O que eles vão fazer? Eles vão usar isso indiscriminadamente. Até mesmo exatamente. A aplicação da injeção, por exemplo, que é o que eles queriam, eu fiquei apavorada de medo, porque aqui, estudando, eu vi, o tanto a ansiedade deles era tanta que eles iam usar de maneira indiscriminada. E conversando com eles, eu descobri que eles tomavam injeção para tudo. Fala assim, depois de 2 anos trabalhando, esse fevereiro, foi uma equipe médica de brasileiros para lá e a gente fez atendimentos médicos e também teve um caso de que eles falaram, cara, aplica essa injeção na pessoa. Eu cheguei na mulher para aplicar a injeção dela. Pastor, eu nunca vi um glúteo daquela maneira. Não tinha espaço. A gente fala de um glúteo, né, redondinho, que na injeção a gente aplicaria aqui, mas inteiro, os 2 lados, não tinha como. Então, assim, eu pensando, como eu vou ensinar eles a aplicarem uma injeção de maneira consciente? Então, isso bateu a responsabilidade em mim e eu fiquei desesperada, porque eu pensei, como eu vou criar essa responsabilidade, senso de responsabilidade neles? E, então, obviamente que na criação do currículo eu tive que colocar a questão de ética do enfermeiro, e a gente estudou bastante sobre ética, né, não é que você sabe aplicar uma injeção, que você é um médico para prescrever, né? Mas isso foi 1 ano trabalhando até chegar na injeção, né? Então, por exemplo, uma outra coisa da cultura, como, por exemplo, a necessidade deles era apenas de técnicas de enfermagem, de medicação, eu falei assim, só isso não vai mudar a realidade deles, porque é o que eles querem aprender, colocar injeção, mas eu quero mudar a realidade deles, mudar a questão e prevenir doenças que estão aí, que eles não têm acesso a médicos e são totalmente preveníveis. Então, o que eu posso fazer? Então, antes de ir para lá, eu fiz uma especialização em saúde da família, da criança e da mulher. Então, eu criei um currículo falando sobre isso.
Então, a gente trabalhava saúde, muito sobre saúde reprodutiva, trabalhava doenças que afetam homens e mulheres. E daí, nesse contexto, conversando com eles, por exemplo, a gente chegou na aula de doenças respiratórias, mais comuns respiratórias que afetam crianças. Então, vem aqui, abre parênteses. Quando a gente pensa em África, é muito fácil a gente lembrar de uma comida que eles comem, que lá no Sudão chama medida. É que tem duas, por isso que eu tô confundindo. Que é o quê? Farinha branca com água, eles colocam no fogo e ficam batendo, né? Até virar um mingau. Em Angola se chama fungi. Aí, ó, já mudou de nome e é tudo na África. Olha só. Então, assim, existe essa farinha que ela é bem dura, que é um nome eu acho que é medida. E daí, quando coloca mais água, ela fica mole, fica tipo um mingau, certo? Certo. Exato. E isso aqui, ó, um ano e pouco trabalhando. Quando eu cheguei para dar aula de doenças respiratórias, eu fui falar sobre o catarro. E perguntei o seguinte: ok, como que tá o catarro? Tá espesso? O que é espesso, gente? Como que eles vão entender o espesso? Como eles vão entender que precisam beber água para ajudar a ficar mais fluido? Fácil. Então, você sabe a medida, que é aquela farinha dura que vocês comem, que vira uma massinha, vocês pegam a massinha assim, colocam na carne, se tem um acompanhamento e comem? Então, como eu faço para essa massinha ficar mais mole? Coloca água. Então, quando a gente vê, né, essa espessura, é como se fosse a medida dura, mas a gente precisa deixar mais fluido para sair, certo? Certo! Então, vamos beber água, vamos tomar as medicações, né, esses tipos de chás e etc., para que isso se torne mais fluido e que esses catarros saiam e etc. Então, dá para ver assim que, entendendo um pouco mais da cultura, ou bastante da cultura, você consegue fazer a conexão entre a ciência e a cultura, e aquilo que era espesso. O que é a palavra espesso? Se tornou um pouco mais fácil deles entenderem usando a comparação. E até eles mesmos brincavam: ai, cara, nunca mais vou comer medida, porque eu vou ficar lembrando do catarro. Eu falei: é mesmo, não tem nutrição nenhuma, é só para encher a barriga, né? Então, esse tipo de coisa, né? Que é importante entender a cultura e como a gente faz a ligação entre a cultura e traz a cultura e a ciência, faz a ligação, e que é algo que se torna óbvio e lógico para a cabeça deles, né? Tem muito outros exemplos, por exemplo, se eu tiver tempo de explicar. Tem tempo de explicar, sim. Ainda, só para trazer aqui para quem está nos assistindo mais alguns elementos, na conversa que nós tivemos aqui antes de começar a gravação, a Karen falou que, inclusive, existe na turma diferentes níveis de formação acadêmica, vamos assim dizer. Gente que, inclusive, não é letrada, não é alfabetizada, e que ela tem que ter esse desafio de fazer com que todo mundo entenda o conteúdo e caminhe ali no mesmo nível, né? Então, é realmente algo bastante desafiador. Mas, se você quiser seguir nessa linha, ok, senão traga o exemplo que você já ia trazer, que sem problema nenhum. É bastante desafiador, porque, por exemplo, por vários motivos. Porque, por exemplo, eu trabalhava em tribos diferentes. Então, tem a questão assim, um exemplo que eu dou numa turma, não posso dar na outra, porque são tribos diferentes, tribos rivais. E se eu trazer isso, eles vão ficar ofendidos, vão ficar bravos, né? E, por exemplo, eu dava aula bastante sobre esse sistema reprodutivo, e a gente sabe, né, de algumas problemáticas maiores em mulheres, por exemplo. E eu queria dar aula somente para mulheres quando eu cheguei lá. E os homens falaram: não, eu tenho que aprender para ensinar para minha mulher. E eu bem pensava: por que você não traz sua mulher aqui para ter aula comigo, meu senhor? Né? Então é isso, né? Você entender a realidade. Eu acho que uma das coisas assim que me chocou, tem muitas coisas que me chocaram e que eu levava a consciência deles. Eu vou trazer um exemplo agora, pastor. Isso. Pode ser pesado,
Acho que é pesado. É muito pesado. Para todo mundo que eu conto, fica assim, meu Deus do céu. Mas deixa sua carinha aqui para eu ver a reação do senhor. E bora chocar o povo. Até que ponto eu posso ir indo, né? Mas teve uma aula sobre doenças mais comuns que afetam mulheres, trabalhando a questão de saúde do reprodutor. Perdão, meu cachorro, é que tá na hora dele comer e ele tá chamando minha mãe. Tá tudo certo. Acho que ela já tá levantando. Que eu dei aula e falei sobre várias doenças, né, que afetam o sistema reprodutor feminino e alguns tratamentos, né? E daí chegou um moço, levantou a mão. E você sabe, né, pastor? Senhor professor, quando alguém fala assim, ai, porque alguém mandou eu perguntar, daí você já fica assim, né? Só ficou com vergonha de se expor. Mas eu acho que nesse caso até foi, mas estava todo mundo ao redor fazendo assim. Eu já fiquei assim, porque não teve coragem. Mas vamos lá. Ele falou assim, um moço super inteligente, acabando direito, não sei o quê, falou assim, Karen, na nossa cultura tem uma prática entre as mulheres que eu queria entender se isso é correto ou não. Daí eu, na minha cabeça, quem sou eu para falar o que é correto ou não? A gente precisa só pensar sobre. Vamos lá. Não, me conte, qual é essa prática? Ele falou assim, nas minhas palavras, pode fazer banho de assento com planta? Até eu entender essa pequena frase que eu te disse, foram minutos. Por quê? Existe barreira linguística, existe barreira entre eu e o comunicador. Sim. Existe barreira cultural, existe várias barreiras. Eu falei assim, você pode me explicar melhor o que você está tentando falar? Dele, posso. Eu falei, então. Agora, pastor, use a sua imaginação e você, público que nos assiste, use a sua imaginação para entender o que ele estava me perguntando. Lembra antigamente que existiam aquelas bacias de metal que a avó lavava a roupa? Ok, então, pega essa bacia de metal grandona, bota água dentro, bastante água, bota plantas, ervas dentro. Agora pega essa bacia e coloca em cima de um fogareiro, tipo no chão, com fogo, e coloca isso dentro. O que vai acontecer? A água vai borbulhar, certo? Perfeito. E vai ferver, certo? Deu certo. Eu tô do mesmo jeito que vocês, eu tentando entender o conceito. Certo. Então, o que é muito comum na nossa cultura, Karen, é que as mulheres, elas sentam dentro dessa bacia fervendo. Deu. Uau. Ah, é? E eu tentando aqui manter a plena, né? Mas por quê? Não, é porque a mulher, na cultura africana, principalmente nessas tribos, a mulher precisa dar prazer sexual ao homem. Então, por isso que elas fazem isso com certa frequência. E eu olhando pra cara deles assim. E daí ele me perguntou, isso é certo ou não? Daí eu, assim, em choque. Falei assim, meu Deus. Eu falei assim, eu nunca nem ouvi falar nisso na minha cabeça. O que eu vou falar pra esse povo? O que eu vou falar pra esse povo? Jesus Cristo, me ilumina, Senhor. Não me ajuda. Eu falei assim pra eles. Acho que aqui, ó. Tipo, aqui. O Espírito Santo deu uma direção ali. Eu falei assim, gente, eu nunca ouvi falar nisso, mas vamos pensar. Certo? Vamos pensar juntos. Porque eu tava pensando exatamente junto com eles. Ok, Karen. Você vai sentar lá, logo vai causar uma queimadura, certo? Certo. Então, vamos pensar se uma água quente cai aqui. Ok, vai cair, vai queimar. Certo? Certo. Queimadura dói? Dói. Faz bolha? Às vezes faz, certo? Certo. Então, agora... E se eu furar, se eu fizer assim, tipo, bater aqui, vai doer muito. Isso é saudável? Não. Se você faz uma queimadura de propósito, é saudável? Daí eles tinham que responder. É assim que eu trabalho com eles. Você responde. Fazer uma queimadura de propósito é saudável? Não. Dói? Dói. É legal fazer isso? Não, não é legal. Agora vamos pensar, fazer isso nas partes genitais de uma mulher. É legal? Não. Isso dói? Dói. Então, e daí eu concluo assim, eles deram a resposta
E eu só os ajudei a chegar nessa linha de pensamento. Não que eu tinha esse pensamento anterior, não tinha. Mas a gente foi criando os pensamentos juntos, porque é de uma cultura que eu não conheço. Então, eu não impus nada. Eu os conduzi a uma forma de pensamento usando a ciência ou mesmo a lógica brasileira, ocidental que a gente tem. Ainda mais sobre a prerrogativa do objetivo desse banho de assento com água fervendo, que é a mulher proporcionar prazer. Como é que ela vai proporcionar prazer com seu órgão genital queimado? Né? Exato. É muito louco isso. É o prazer para o homem e não para ela. Daí eu trouxe a questão. A queimadura, por exemplo, ela vai ficar lá bastante tempo? Não. Em 1, 2 semanas vai diminuir. Então, ela vai ter que fazer de novo? Vai. Não. Então, assim, daí existe a questão de terapia pélvica e etc., que é o que eu estou me especializando hoje, porque eu não tinha encontrado no mundo todo. Quando eu digo mundo todo, significa mundo todo, pessoas para me ensinar sobre. Então, eu estou voltando para lá, que eu estou de férias aqui no Brasil, especialista em terapia pélvica, sexualidade integrativa, para ajudar nessa área que era, assim, gritante, né? Algo que pra gente, tipo assim, é algo assim da cultura que eu expliquei para vocês, mas que na totalidade é muito difícil e também perigoso, né? Para a própria saúde da mulher, não só a saúde reprodutiva, mas a saúde completa da mulher, porque isso afeta não só o biológico, mas biológico, social, psicológico. Né? Então a gente trabalha nessa integralidade e sempre, que nem eu vou reforçar isso sempre, entendendo a cultura, mostrando um outro caminho de pensamento, não por imposição, mas mostrando realmente esse caminho que nem eu trouxe para vocês. Agora, só uma curiosidade, nessa prática especificamente, tinha algo de místico relacionado à característica dessas ervas, ou, enfim, há um significado implícito nas ervas que estão ali no banho, porque, vamos lá, do ponto de vista prático, só traz, é uma tortura para a mulher de fato, né? Mas e é algo que, né, se você está perguntando, já deve ser reproduzido aí de geração a geração, essa prática, infelizmente, né? Mas tem algum místico ligado nisso? Não perguntei. Mas eu vou perguntar, assim que eu tiver a oportunidade, que eu fiquei até curiosa, né? É que eu acho que eu fui pega tão no pulo que não deu tempo de raciocinar, né? Aliás, parabéns. Você realmente foi muito habilidosa, muito sábia para poder conduzir a turma a essa sinapse, a esse pensamento, porque, olha... Não, é obra do Espírito Santo. Deu ruim. Eu falei, Jesus, me aqui, ó, me ajuda. Me ajuda. Não tá dando. Tiveram outras situações assim, né? Mas eu acho que essa é a mais chocante, assim. E é impressionante ver, aí, na minha experiência também, eu acabei tendo esses choques culturais, mas as questões ligadas à sexualidade, inclusive a campanha que eu fui fazer, a principal forma, né, de transmissão do vírus da AIDS é através do ato sexual. E quais foram as questões que nós tivemos que tratar ali? A questão do sexo seguro, do sexo com preservativo. É algo que nós também aqui na década de 80 passamos por isso, hoje é algo que já está consolidado na cultura brasileira, não era assim, viu? Você que está nascendo agora, você que é das últimas gerações está nascendo agora, é ótimo, né? Foi toda uma construção para nós chegarmos nesse momento da história, mas que dificuldade de trazer essa abordagem, porque o homem simplesmente não topava, hoje menos, não quer fazer o uso do preservativo. E o que acontece? Tem uma outra questão cultural lá também, que é a questão da poligamia, e é algo também comum. Inclusive, não só do ponto de vista promíscuo, mas os homens têm mais de um núcleo familiar, de fato. E aí, muitas vezes, essa pessoa se contamina com o vírus da AIDS, e aí pode ser numa relação fora até desses núcleos familiares, e acaba trazendo para a sua ou para suas esposas também, porque não faz uso do preservativo em nenhum dos atos sexuais. Realmente, essa questão, né, da cultura é algo que
a gente tem que entender, e muitas vezes a gente olha de fora e começa a julgar e começa a apontar um monte de soluções sem fazer as perguntas, como Sim. a Catarina trouxe aqui, e aí a gente realmente só fica na superfície ou no preconceito, né? Então, Sim, e é interessante, e é muito interessante porque, por exemplo, esse currículo que eu estou falando para vocês, eu trabalhei com ele 2 anos para esse público do Sudão do Sul, que tem culturas bem próximas, né? Porque era um só país que dividiu em 2. E daí me surgiu a oportunidade de ir para um país do Oriente Médio, porque eu trabalho com refugiados, né? E para trabalhar com refugiados, no caso da Palestina, Síria e Iraque. Então, assim, eu fui levar o conteúdo a eles e, tipo assim, eu levei meu livro desse tamanho, assim. Os médicos que eu fui acompanhar falaram, não, cara, escolhe você o conteúdo que você quer dar aula para eles. E eu olhei para eles assim, tipo, não vou fazer isso. Então, eu levei o livro que eu escrevi desse tamanho, né, com os conteúdos e falei assim, sentei com as mulheres, porque no caso lá eu conseguiria dar aula somente para as mulheres, e falei assim, o que vocês têm curiosidade para aprender sobre tudo, sobre a saúde da mulher. E daí elas fizeram perguntas específicas sobre curiosidades específicas que eram ligadas àquela cultura, né? Então, até mesmo, por exemplo, as piadas que eu fazia com os meus alunos africanos não tinha nada a ver, né? Eu fazia as mesmas piadas com aquelas alunas da Síria, ou que estavam 100% cobertas, só com o olhinho assim meio, ou do Iraque, por exemplo, que eram um pouquinho mais descoladas e abertas. Então, assim, quando a gente fala de cultura, a gente tem que lembrar que cada cultura tem sua especificidade, não é porque a ciência é a ciência que sabe de tudo, comprovado, que eu preciso enfiar a goela abaixo, né? Então, que a gente precisa entender, e eu tive essas oportunidades de aplicar a mesma coisa com os mesmos slides em outras culturas que, da maneira que eu apliquei, com os africanos foi totalmente diferente. Foi a aplicação, né? E nesses casos eu só tive uma conversa com cada uma dessas mulheres desses países. Não consegui ir tão profundo quanto as mulheres africanas, né, do Sudão do Sul, mas, de certa maneira, ouvindo qual era a necessidade delas e não chegando e entregando, isso já fez um diferencial imenso. E responder perguntas sempre com leveza, né? Porque, por exemplo, com as iraquianas, elas perguntaram assim, sobre câncer de mama, o que as da Síria não tinham perguntado. Então, para trazer essa questão, né? Eu tinha um seio de látex. Não, que de látex era muito caro, um de paninho mesmo, para levar isso. A vergonha de ver um seio, né, de pano, né? Então, é entender que são pessoas diferentes, culturas diferentes, não é porque eu sou a dona do saber que eu vou chegar lá e entregar, né? É bom ter essa sensibilidade antes, né? Então, isso é muito legal e relevante. Quanto aprendizado, Karen. Obrigado. E assim, por falar em refúgio, você está aqui ajudando a produzir o fórum que vai acontecer aqui em São Paulo nos dias 29, 30 e 31 de agosto, fórum que é organizado e realizado pela casa. Eu tenho o privilégio de acolher a nossa igreja, de verdade, eu não sou o pastor principal da igreja, e aí eu agradeço a nossa liderança aqui, nas pessoas do apóstolo Lamartine Pozzella, a Lilian Pozzella, a Érica também, o Ramon, que entendem a importância de abordar essa e outras tantas temáticas que eu tenho tido o privilégio de trazer para cá e está acolhendo o fórum. Eu peço que você fale um pouquinho e já faça a propaganda aí, porque dá tempo das pessoas ainda se inscreverem. Sim, esse é o 4º ano que eu estou na organização do Fórum Refugiados, né? E é uma alegria muito grande fazer parte do fórum este ano também, e dessa vez presencial, porque eu só organizava, estava lá fora e não dava para participar, né? Mas esse ano eu vou estar presente. Bom, esse ano vai ser a 8ª edição do Fórum Refugiados, que tem como tema a esperança que nos move. A gente entende que esse tema ele é muito
encaixa certinho com a temática de refugiado por vários motivos. A esperança que nos move é a esperança, por exemplo, que a gente vê no refugiado, que se ele sai da situação de guerra, de catástrofe que ele está vivendo no país dele, se ele se move, é porque ele tem uma esperança de uma vida melhor, ele tem uma esperança de, por exemplo, ter um trabalho e conseguir dar de comer para sua família, né? Ele tem a esperança de que sua criança vai receber educação, tem uma esperança de que vai conseguir uma assistência médica em caso de doença, por exemplo. Então, a gente vê que a esperança que move é a que move o refugiado de sair do seu lugar, como também a esperança que a gente tem de poder, que nos move a acolher, a integrar esse refugiado dentro da nossa sociedade, da nossa igreja, das nossas organizações. Então, a gente vê esse tema que Deus nos trouxe mesmo, né, que a gente vai estar trabalhando no fórum este ano. Este ano, a gente vai ter vários convidados, né, que se você entrar no nosso site, você vai estar vendo. A gente vai ter pessoas de fora do país também, da Colômbia, Venezuela, a gente vai ter angolano, vai ter gente do Irã, vai ter gente de várias nacionalidades. A gente vai trabalhar questões... Da África. Já É verdade, esqueci de me incluir aí. A gente vai trabalhar em questões, por exemplo, de proteção à criança e adolescente imigrante refugiado, como incluir esse imigrante refugiado na sociedade, por exemplo, como fazer incidências políticas, como trabalhar em políticas públicas para refugiado. Um dos nossos temas fortes desse ano de atuação vai ser contrabando e tráfico de pessoas migrantes. Também vamos ter muitas boas práticas e protocolos de acolhimento. E a parte disso tudo, e o mais especial, vai ser um tempo de troca entre as pessoas que já trabalham há mais tempo com as pessoas que estão aprendendo, ou mesmo network entre essas organizações e igrejas que vão estar com a gente. Então, vai ser um espaço lindo de troca, de conhecimento, e a gente tem o prazer de estar na IA Church esse ano nos recebendo. Nosso muito obrigada sempre. Nós aqui somos privilegiados por isso, e eu tenho certeza, estou aqui numa baita expectativa da participação no fórum. As últimas 2 edições eu tive uma participação muito pontual. Dessa vez eu vou estar imerso, porque é aqui em casa, e eu tenho absoluta certeza que vai ser muito rico. Nós tivemos aqui uma experiência, né, na época, há 2 anos, com os irmãos afegãos ali, que estavam passando por aquele perrengue danado no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, e aí, muito por ação e gerência dos pastores Lucas Wagner e Carol, eu, de alguma forma, somei nisso também. Construímos aqui uma escola de língua portuguesa a toque de caixa, conseguimos começar a ter tradução simultânea para os cultos, para quem quisesse participar, alugamos um apartamento aqui para poder acolher um casal, outros tantos conseguimos fazer o encaminhamento, participamos também ali do primeiro acolhimento que foi em Mairiporã, muitas igrejas se somaram nesse momento também do acolhimento dessa turma, e foi uma experiência realmente bastante rica, e que até hoje nós temos contato com alguns deles, e que nos fez aprender muito, mas estamos longe de ser uma entidade que está totalmente ativa nessa temática, mas mesmo assim, se você, da mesma forma, teve uma participação somente nesse momento, algo pontual que você fez na sua igreja, eu recomendo muito que você participe do fórum, porque eu tenho certeza que vai agregar muito valor ao que você está fazendo, ao que você ainda está projetando fazer, e é muito importante, porque é mandatório na Bíblia que nós estejamos preparados para acolher as pessoas que estão em situação de refúgio, e a igreja realmente tem sido esse lugar em que quem chega no Brasil tem sido acolhido, tem sido amado, tem sido respeitado, e tem
recebido esse apoio para literalmente um recomeço no momento em que ele chega num país que não é o dele, com a língua que não é a dele, falamos muito de cultura aqui, com a cultura que não é a dele, então que nós possamos ter esse olhar de amor para essa turma e ser a expressão, e o amor é a essência de Deus, e que a gente possa, dessa forma, ser essa expressão na vida dessas pessoas. Catarina, que coisa linda, já passou 1 hora, você sentiu o tempo passar ou não? Não, passou super rápido, eu ficaria aqui mais um tempão conversando com vocês. Pois é, eu não sei se a turma aguenta mais tempo, então por isso a gente limita volta outro 1 dia, hora. não tem problema. Mas a gente vai voltar outro dia, isso é uma promessa ou uma ameaça. Muito obrigado por sua generosidade. Conforme eu disse no início do nosso papo, você é muito carismática, muito comunicativa. Que Deus te abençoe, continue te abençoando na realização do trabalho, que você continue tendo muitos insights do Espírito Santo ali, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos desafiadores de trazer resposta diante dessa transculturalidade. E, puxa vida, foi um privilégio, foi uma honra bater esse papo aqui contigo, e eu peço que você se despeça de quem está conosco aqui até esse momento. Bom, eu que agradeço de novo, pastor, pela oportunidade. O senhor meio que me pegou no pulo, né? Porque acredito que essa não é a oportunidade que Deus me deu de fazer esse trabalho. Ela não fique só para mim. Que ela inspire seu coração a ter sensibilidade ao olhar para o outro e olhar de que o outro é diferente de você. Então, eu os animo a olhar para outra pessoa que está ao seu redor, e até mesmo em outra cultura, se você tiver a oportunidade de acolher e de trazer a verdade que seja relevante a ela. E não se esqueça, você é importante para Deus, para o mundo, e aquilo que Deus te deu, Ele quer utilizar por meio de você ao redor do mundo. Tem uma coisa, pastor, de que eu li num livro uma vez, de que eu fiquei assim muito impressionada, impactada, e que eu levo para minha vida, e sempre que eu vou falar, eu falo com as pessoas, que ele perguntava assim, qual é o lugar mais rico do mundo, né? E daí, quando eu tô dando palestra, né, eu deixo as pessoas pensando, falam várias coisas, mas falam que é um cemitério, né? Porque no cemitério muitas pessoas morreram com livros, ideias, pensamentos que poderiam ter revolucionado ou mudado vidas de uma ou várias pessoas. Então, eu animo a você de que coloque para fora aquilo que Deus tem te dado, porque tem muita gente no mundo precisando de você. Então é isso. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço, e vamos lutar para fazer do cemitério o lugar mais pobre do mundo e deixar essa riqueza através do legado, do conhecimento, daquilo que Deus tem te dado aqui, inspirando, motivando, animando, transformando e alcançando pessoas. Catarina, brigadão mais uma vez. Deus abençoe. Para você que ficou até aqui, esse foi mais um Jesus na Cidade. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha se inspirado, que você tenha aprendido. Eu estou aqui realmente muito feliz de ter tido a oportunidade de conversar essa 1 hora aqui com a Catarina, e eu quero mais uma vez pedir a você que interaja conosco, que mande sugestões de pauta, que se inscreva no canal, que divulgue para outras pessoas, para que cada vez mais nós possamos promover isso que foi dito aqui agora, as boas práticas, para que pessoas cada vez mais estejam engajadas em ser a expressão daquilo que é a essência de Deus, que é o amor na sociedade, provocando transformação, trazendo uma revolução nos locais, nas culturas, aonde quer que o Senhor te leve. Que Deus te abençoe e até semana que vem no próximo episódio aqui do Jesus na Cidade. Tchau, tchau.